Você sabe a diferença entre as palavras sleep, asleep e sleepy? Bom, são palavras muito parecidas e nesse vídeo eu vou te explicar direitinho como usar cada uma delas. E fica aí no vídeo até o final que você ainda vai aprender 3 expressões informais muito usadas com o sleep e também uma palavra que tem a pronúncia muito parecida, confunde muita gente e eu vou explicar exatamente qual é a diferença. So, let's get started! E se você está chegando aqui agora, já deixa o seu like e se inscreve aí no canal. É só clicar aí embaixo e clicar no sininho também para você ser avisado quando eu postar um novo vídeo. Bom, antes deixa eu dar um recadinho para quem tem filhos aí. Vocês sabem que eu tenho 2 filhos, um de 12 anos e um de 5 anos. Inclusive eu tenho um canal que eu faço com eles, se vocês quiserem conhecer os meus meninos, eu vou deixar um link aqui no card. Mas na verdade o que eu quero falar para vocês é o seguinte, é bem complicado você criar os filhos hoje em dia. Filho não vem com manual, como dizem. E é a mais absoluta verdade. E eu tenho um grande amigo que escreveu um livro incrível, que é esse aqui, ó. Criação sem piração. O nome dele é Gabriel Luz. Realmente ele dá uma luz pra gente nessa questão da criação dos filhos. Eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, isso não é uma propaganda paga. Eu que pedi para ele se eu podia mostrar esse livro que eu estou achando muito incrível e por isso que eu estou dando essa dica aí para vocês, tá? Então quem quiser adquirir esse livro tem um link aí na descrição do vídeo, tá? Então vale muito a pena, é como se fosse um conselheiro naquelas horas que você não sabe o que fazer com as crianças. Então aproveita aí que vale muito a pena. Agora vamos voltar ao nosso assunto aqui sobre o sleep, asleep e sleepy, que são palavras muito parecidas que têm a ver com dormir, sono, sonolento, mas e aí, como é que você usa? Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que to sleep é o verbo dormir. A palavra asleep e sleepy são adjetivos. Sleepy é quando você está com sono e aí você então vai dormir. Depois que você dormiu, você está asleep. Ou seja, dormindo, adormecido. Então são 2 adjetivos que descrevem situações diferentes. O sleepy é antes de você dormir, você está ficando com sono. E o asleep é depois que você dormiu. Então são 2 adjetivos que você usa para descrever essas 2 situações. Então se eu quero falar que ele está com sono, eu falo he is sleepy. He is sleepy. Agora, se eu quero falar que ele está dormindo, dá para falar de 2 formas. Eu posso usar o verbo, então eu vou dizer he is sleeping, com ing. He is sleeping. Ele está dormindo. Ou dá para falar usando o adjetivo, né, indicando o estado que ele está, que é dormindo. Então, he is asleep. É a mesma coisa. Então eu poderia dizer assim, he went to sleep on the couch. He went to sleep on the couch. Ele foi dormir no sofá. I'm tired because I didn't get enough sleep last night. I'm tired because I didn't get enough sleep last night. Eu estou cansado porque eu não dormi muito ontem à noite. Agora um detalhe é que nessa frase, quando eu falo I didn't get enough sleep, eu estou usando sleep como substantivo, esqueci de falar isso. Sleep também pode ser o substantivo sono. Então aqui a frase é como se fosse eu não consegui sono suficiente, tá? Então esse enough sleep aqui está como substantivo. Mas veja bem que quando você quer falar com sono, passa a ser um adjetivo em inglês, então é sleepy. Você não pode falar with sleep, porque eu já vi alunos tentando falar isso, não faz sentido, tá? Eles não usam dessa forma, eles usam o adjetivo mesmo, não o substantivo. I couldn't sleep, so I decided to get up and fix breakfast. Eu não consegui dormir, então eu resolvi levantar e fazer o café da manhã. I'm sleepy, let's go home. I'm sleepy, let's go home. Eu estou com sono, vamos para casa. Hey, you're not asleep, you're laughing. You're not asleep, you're laughing. Você não está dormindo, você está rindo. Sabe, tipo aquela pessoa que está fingindo que está dormindo, né? I tried to call him, but he was asleep. I tried to call him, but he was asleep. Eu tentei ligar para ele, mas ele estava dormindo. Poderia falar, he was sleeping, dá no mesmo. You'll feel better after a good night's sleep. You'll feel better after a good night's sleep. Você vai se sentir melhor depois de uma boa noite de sono. Aqui também eu usei sleep como substantivo, o sono, né? A good night's sleep, uma boa noite de sono. Tem ainda a expressão cair no sono ou pegar no sono. Em inglês você tem 2 formas de falar isso. Pode ser fall into sleep ou então fall asleep. Então cuidado para não misturar. Se você usar sleep,
né? O verbo ou substantivo sleep é fall into sleep. É como se fosse cair para dentro do sono. E dá para usar a palavra asleep. Aí só se usa fall asleep, como se fosse cair adormecido. Então eu poderia dizer, por exemplo, he fell into a deep sleep. He fell into a deep sleep. Ele caiu num sono profundo. The film was so boring that I fell asleep. The film was so boring that I fell asleep. O filme era tão chato que eu peguei no sono. Agora existem 3 expressões informais bem interessantes com a palavra sleep. Então você poderia ouvir uma criança principalmente fazer a seguinte pergunta: How many sleeps until I see you again, Daddy? How many sleeps until I see you again, Daddy? Então a criança pergunta: quantos sleeps até eu te ver de novo, papai? Então é como se ele quisesse falar quantos dias, mas às vezes as crianças não sabem expressar essa questão temporal, então você vai ouvir eles usando sleeps como se fossem dormidas, né? Quantas dormidas, ou seja, quantos dias ou quantas noites até eu te ver de novo, papai. Isso é a mais pura verdade, porque o meu filho de 5 anos é muito comum ele perguntar quantos amanhãs para ele fazer alguma atividade ou quantos ontem que ele fez tal atividade. Então ele não usa dias, ele fala amanhãs quando é para o futuro e ontens quando é para o passado, né? Alguma coisa que já foi. Sleep também tem um outro significado que é o seguinte, deixa eu falar o exemplo, aí você vai tentar deduzir o que é. Go wash your face, you still have sleep in your eyes. Go wash your face, you still have sleep in your eyes. Ah, já deu para sacar, né? Vai lavar o rosto, você ainda tem caquinha aqui no olho. Muitas vezes quando a gente acorda, a gente tem aquela secreção que fica no canto dos olhos, né, que em português a gente pode chamar de remela ou ramela, né? As duas formas estão corretas. E em inglês o nome para isso é sleep. Você imaginava que sleep podia ser tanta coisa? E uma outra expressão informal, muito usada com crianças pequenas, é sleepyhead. Sleepyhead é quando você quer se referir à criança pequena que está sonolenta, né? Já está com sono, já tem que ir para a cama. Por exemplo, se eu fosse falar com o meu filho menor, eu poderia falar para ele assim: Hey, come on, sleepyhead, time to go to bed. Come on, sleepyhead, time to go to bed. Acho que em português a gente poderia falar, vamos lá, dorminhoco, hora de ir para a cama. Se alguém souber uma outra palavra em português para sleepyhead, deixa aí nos comentários. Bom, agora tem uma palavra que tem a pronúncia muito parecida com dormir, com sleep, que é a palavra slip. Sleep é dormir ou sono, agora slip é o verbo escorregar. Então você está vendo que sleep, com 2 Es, tem um som longo na pronúncia, sleep. Agora, slip, com a letra I, tem um som curto. Esse I do slip tem a pronúncia próxima do nosso E. Então é slip, sleep. Beleza? Então, slip é escorregar. I slipped on a banana peel. I slipped on a banana peel. Eu escorreguei numa casca de banana. E não vai escorregar na pronúncia dessas palavras, hein? Valeu, galera. I'll see you next time.